Turma, nessa aula a gente vai começar o estudo de derivada. Uma derivada, ela pode ter duas interpretações que a gente pode estar utilizando para o curso de economia. São muito importantes. A primeira delas é verificar a derivada com uma taxa de variação instantânea, que é o que a gente vai ver na aula de hoje. Na próxima aula a gente vai ver já a derivada de uma forma geométrica, ou seja, a interpretação geométrica da derivada, que também a gente tem várias outras formas de estar utilizando na economia essa outra ótica. Então, para a gente conseguir entender o que é uma taxa de variação instantânea, primeiro vamos partir do que é uma taxa de variação, uma taxa média de variação, ou uma taxa de variação média de um intervalo. Suponha que um operário em uma indústria de alimentos, com uma função de produção, dado por o P, que vai estar designando por uma função de produção, igual a x ao quadrado. Ou a gente pode estar reescrevendo, como a gente viu nas aulas passadas, f de x igual a x ao quadrado. Onde esse P vai ser uma produção em toneladas e x vai ser o número de horas trabalhadas desde o início do expediente. Dado que a gente tem aí que x igual a zero é o início do expediente. Ou seja, se esse operário for verificar a produção dele no instante zero, que é do início, fica zero ao quadrado igual a zero. Ou seja, ele está no início do expediente, ele não produziu nenhuma tonelada. Então, o que seria uma taxa de variação instantânea? Não vamos confundir com a produção que a gente quer que esse indivíduo tenha produzido. A gente quer taxa de produção, a gente quer levar em consideração o quanto ele produz por hora. Quantas toneladas por hora em um determinado ponto no tempo. Ele está trabalhando há 2 horas. Então, quando ele estiver trabalhando há 2 horas, quanto ele produz por hora? Ele já está trabalhando há 6 horas. Então, quanto ele está conseguindo produzir depois de 6 horas? Quanto ele consegue produzir por hora? A partir que ele já produziu, já trabalhou 6 horas. Então, aqui a gente tem um intervalo, que a gente quer calcular uma taxa de variação média de 3 a 4 horas. Por que isso? Se eu for calcular essa variação, ele produz 4 horas, em 4 horas, vai ficar 4 ao quadrado, vai dar igual a 16. Então, vejo que eu não tenho, aqui é toneladas, tá bom? Eu não tenho interesse, nessa taxa de variação média, em saber quanto ele produz em 4 horas. Eu quero saber qual é essa taxa de variação média que ele produz entre 3 e 4 horas. Assim como o segundo caso, eu vou verificar o quanto ele produz entre 4 e 5 horas. A gente tem que a taxa de variação média, ela vai ser dada pela variação na produção, dividido pela variação de x, que nesse nosso exemplo é a variação das horas. Que isso vai ser dado por ΔP dividido por ΔX. Como é que a gente faz para calcular essa variação média? Essa variação média do primeiro exemplo, que seria o cálculo dele ter trabalhado, né, a produção de 3 a 4 horas. A gente faz essa variação na produção, que é calcular o f de 4 menos o f de 3. Lembrando aqui, só um lembrete, que essa função de produção é x ao quadrado. Então, a gente faz essa diferença f4 menos f3, dividido por 4 menos 3, que é a variação no tempo, que é a variação de x. Fazendo essa continha aqui, 4 ao quadrado menos 3 ao quadrado dividido por 1, a gente chega a um resultado de 7 toneladas por hora. Então, a taxa de variação média que ele pode estar produzindo nesse intervalo de 3 a 4 seria 7 toneladas por hora. Agora, se a gente for verificar a taxa de variação média dele estar produzindo entre 4 e 5 horas, a gente faz novamente a diferença. A produção, f de 5 menos f de 4, e faz a diferença do tempo, 5 menos 4. E a gente encontra o valor 1. Fazendo as continhas, vocês vão chegar que ele vai ter uma taxa de variação média de 9 toneladas por hora. Mas isso é uma taxa de variação média, a gente colocando intervalos conhecidos, 3 e 4, 4 e 5. E se fosse para qualquer tipo de intervalo? Então, a gente pode colocar de uma forma geral, de uma maneira geral, um intervalo que vai de A até B. Então, aqui nesse 4, a gente podia dizer que é o A, e nesse 5 seria o B. Então, não estou determinando mais o intervalo de tempo. Pode ser qualquer um. Então, a taxa de variação média, ela vai ser f de B menos f de A, dividido por B menos A. Essa aqui é a nossa taxa de variação média que a gente calculou nesses nossos dois primeiros exemplos. Agora, eu poderia tentar reescrever isso aqui de outra forma. Se em vez daqui de baixo de eu estar escrevendo B menos A, eu escrevesse H igual a B menos A, a gente pode estar reescrevendo essa taxa de variação média
dessa forma aqui. Ou seja, vamos tentar reescrever para facilitar. A gente tem o F, a gente tem aqui o F de B menos o F de A dividido por B menos A. Se a gente chamar o H de B menos A, a gente pode fazer uma nova escrita. Para isso, a gente precisa surgir com alguns elementos aqui nesse F de B. Sem perda de generalidade nenhuma, a gente pode fazer esse F de B sendo F de menos A mais A. Então, a gente somou e subtraiu A, que não muda em nada. Menos o F de A dividido por B menos A. Sendo que agora eu tenho esse H igual a B menos A, eu posso substituir esse termo aqui, B menos A, por H, que está aqui ele aparecendo, e esse B menos A vai ser o H. Então, eu posso estar reescrevendo dessas duas formas. Em vez de estar visualizando o B menos A, eu posso estar fazendo todo mundo em função desse H. Onde esse H aqui é a variação no tempo, é a variação de X que a gente vai estar obtendo. Com isso, a gente já pode também entender o que seria uma taxa de variação instantânea. Então, veja que no exemplo anterior, a gente estava calculando uma taxa de variação instantânea quando o x variava de 3 a 4 horas ou de 4 para 5. Mas a gente tem uma taxa de variação média nesse intervalo de tempo, que é um intervalo de 1 hora. Mas se a gente quisesse saber, no exato instante, quanto é a taxa de variação dele, a gente teria uma taxa de variação instantânea. Nesse caso, a gente não teria aqui uma taxa de variação de produção por um instante específico. Teria um intervalo de tempo. É um intervalo bem próximo, um intervalo de tempo muito pequeno. Por isso que é instantâneo. É um intervalo muito pequeno. Por exemplo, qual seria o interesse de a gente calcular qual a taxa de variação da produção exatamente às 3 horas? Não vamos confundir a taxa de variação instantânea com ele produzir exatamente em 3 horas, que seria o F de 3 ao quadrado seria 9 toneladas. Só que ele produziu 9 toneladas, mas eu não sei qual é essa taxa de variação que ele está produzindo por hora. Então não vamos confundir com isso aqui. Então vamos lá. Calcule para intervalos bem pequenos, cada vez mais próximo de x igual a 3. Vamos colocar aí uma variação positiva, ou seja, eu quero verificar a taxa de variação média de 3 a 3,1. Isso faz com que a gente tenha um H de 0,1. Não esqueçam que o H, ele é B menos A, ou seja, nesse caso seria 3,1 menos 3 igual a 0,1. A gente está calculando com essa taxa de variação nesse intervalo de tempo bem pequeno, com uma variação positiva. Ou, vocês lembrando lá de limite, como se eu estivesse verificando o limite à direita, tá bom? Então, a taxa de variação média, nesse caso, seria calcular, aqui seria o A mais o H, e aqui embaixo é o H que a gente tem. Então, substituindo o A que a gente tem de interesse, que é no ponto x igual a 3, colocando aí o intervalo que vai de 3 a 3,1, ou seja, o H igual a 0,1, menos o F de 3. Quando vocês fizerem essa continha, vocês vão chegar que o valor dessa taxa de variação média é de 6,1 toneladas por hora. Agora, vamos imaginar que a gente diminui esse intervalo de tempo. Como eu disse, para ser instantâneo, o intervalo de tempo tem que ser cada vez menor. Vamos fazer um H sendo igual a 0,01. Isso significa dizer que eu estou querendo verificar uma taxa de variação média que vai de 3 até 3 mais o H, que seria 3,01. Então, simplesmente eu calculo essa variação na produção, menos o F de 3, e divido por esse H que a gente já tem. Então, nada mais é do que fazer a diferença do F de 3,01 menos o F de 3, dividido pelo H. E isso vai dar igual a 6,01 toneladas por hora. Então, notem que quando eu fui diminuindo o intervalo de tempo, esse valor que eu calculei da taxa de variação média, ele saiu de 6,1 para 6,01. Então, quando eu estou analisando aqui pela direita desse nosso valor aqui, no caso, ele vai tender para 6. É como se eu estivesse analisando a direita do 6, quando eu estou fazendo lá o cálculo de limites. Posso verificar como é que funciona aqui a esquerda de 6? Posso. Então, ao invés de eu estar utilizando um H positivo, eu vou estar utilizando um H negativo. Eu analiso esse limite pela esquerda. Então, para vocês verem como já vai cair no limite. Então, quanto menor é o valor de H, mais ele está se aproximando de 6 pela direita.
Agora vamos fazer com menores, com valores pequenos, mais uma variação negativa, ou seja, um H de menos 0,1. Então a gente vai calcular essa taxa de variação média, então vai ficar aqui é o A menos o H. Opa, desculpa, mais o H. Como o H é negativo, aqui vai ficar negativo. Então calcule aí o F de 2,9 menos o F de 3 dividido pelo H. Você vai encontrar o valor de 5,9 toneladas por hora. Vamos fazer um H cada vez menor, menos 0,01. Aí a gente calcula essa diferença na produção, menos o F3, novamente dividido por esse nosso novo H. E a gente encontra essa taxa de variação média de 5,99 toneladas por hora. Notem que quando eu estou pegando uma variação pela esquerda, ele também vai se aproximando de quem? Até se aproximar do valor 6. Então, pela esquerda, ele também se aproxima do valor 6, uma variação negativa, e pela direita, com uma variação positiva, também se aproxima de 6. Então, a gente pode dizer que a taxa de variação instantânea ela vai tender a ser 6 toneladas por hora. Isso, claro, quando esse Hzinho que a gente estava calculando, ele vai se aproximando cada vez mais próximo de zero. Então, lá vem de novo a intuição de limite. Então, nada mais é do que calcular a taxa de variação média quando a gente aplica o limite nesse H tendendo para zero. Então, a gente vai ter a nossa taxa de variação instantânea. Ah, mas eu não preciso estar trabalhando aí em ser exatamente 3 horas, nesse ponto 3. Podia ser em qualquer ponto. Então, a gente diz que seria um x igual a um A, onde pode ser qualquer valor de A. Então, a gente tem aqui que o limite, quando o H tende a zero, do f de A mais H, menos o f de A dividido por esse Hzinho, que é a nossa variação no x, ele vai ser conhecido como a nossa derivada. Então, a derivada é a nossa taxa de variação instantânea, dada pelo limite, quando o H tende a zero, da nossa taxa de variação média.